Imagine um homem caminhando lentamente por uma praia silenciosa. No Japão do século XVII, o sol ainda está baixo no horizonte. O ar é frio e salgado. Ele segura algo que parece uma espada, mas não é de aço. É apenas um pedaço de madeira, toscamente esculpido. Alguns metros dali, outro homem o aguarda. Já impaciente, está impecavelmente vestido com seu kimono, empunhando uma katana afiada como navalha. O brilho da lâmina refletindo a luz da manhã. Este segundo homem é Sasaki Kojiro, famoso por sua velocidade e precisão mortais. O primeiro, Ei Miyamoto, Musashi. Essa cena aconteceu em 1612 e se tornou uma das histórias mais célebres da história dos samurais. O que poucos percebem é que o duelo já estava decidido antes mesmo de começar. Musashi não confiou apenas na força física ou na habilidade com a espada. Ele venceu usando algo muito mais poderoso: estratégia, psicologia e domínio emocional. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Miyamoto Musashi não era apenas um guerreiro, era um artista, um filósofo e um estrategista nato. Ao longo da vida, participou de mais de 60 duelos mortais e nunca perdeu. Ele viveu como um ronin, menos um samurai, sem mestre, e viajou pelo Japão, aperfeiçoando não só suas técnicas de combate, mas também sua compreensão sobre a vida e sobre a mente humana. Mas o que faz com que um homem como Musashi ainda seja estudado, citado e respeitado mais de 400 anos depois? A resposta é simples: porque suas lições não pertencem apenas ao campo de batalha. Elas são ferramentas para vencer qualquer desafio em qualquer época. Hoje, vivemos em um mundo onde as batalhas não são travadas com espadas, mas com decisões rápidas, negociações, disputas de mercado, entrevistas de emprego e até conflitos internos que travamos todos os dias. E se formos honestos, a maioria das pessoas encara esses desafios sem um plano real, agindo por impulso e se deixando levar pelas emoções. Resultado: perdem batalhas que poderiam ser vencidas muitas vezes antes mesmo de perceberem que estavam lutando. É aqui que Musashi entra. Ele deixou um legado escrito no seu famoso livro Go-Rin no Shou, o livro dos 5 anéis, onde explica sua filosofia de combate e de vida. Mas o mais fascinante é que esses princípios são tão aplicáveis hoje quanto eram no Japão feudal. E não é apenas a opinião de quem admira história. Estudos modernos comprovam o valor dessa abordagem. Um artigo publicado pela Harvard Business Review mostrou que preparação invisível, aquela feita antes de qualquer movimento público, é um dos fatores mais decisivos para o sucesso em negociações e liderança. Outro dado da American Psychological Association indica que a preparação mental pode reduzir em até 60% a chance de erros quando estamos sob pressão. Ou seja, a ciência confirma: quem se prepara nos bastidores vence com mais frequência no palco. Musashi entendia isso intuitivamente. Ele sabia
que a vitória começa muito antes do combate. E é sobre isso que este vídeo é construído. Os 6 truques que ele usava para sair vitorioso e como você pode aplicá-los hoje, sem precisar puxar uma espada. Mas antes de revelar esses truques, quero que você se faça uma pergunta. Quantas das batalhas que você perdeu nos últimos meses poderiam ter tido um resultado diferente se você tivesse agido com mais estratégia? Essa resposta pode mudar completamente a forma como você encara os próximos desafios. E se você está aqui porque quer mais do que simples histórias, se você quer ferramentas práticas para enfrentar o mundo com mais clareza e confiança, saiba que este canal foi feito para isso. Produzir esse tipo de conteúdo exige tempo, pesquisa e dedicação. Por isso, se você gosta do que está ouvindo e quer apoiar para que possamos continuar trazendo vídeos que unem filosofia, história e aplicação prática, considere se tornar membro do canal. É uma forma direta de ajudar a manter este trabalho vivo e de fazer parte de uma comunidade que busca crescer e evoluir juntos. Agora, respire fundo e se prepare, porque no próximo capítulo vamos mergulhar nos 6 truques de Musashi, começando pelo mais surpreendente de todos: a capacidade de enxergar além das aparências. No último capítulo, deixamos no ar a promessa de revelar como Musashi conseguia derrotar adversários formidáveis sem sequer depender exclusivamente da espada. E agora vamos cumprir essa promessa. Esses são os 6 truques que ele usava e que você pode aplicar hoje para vencer batalhas muito antes de entrar nelas. 1. Veja além das aparências. Musashi nunca confiava no que via à primeira vista. Ele sabia que as aparências enganam e que a superfície de qualquer situação raramente revela a verdade. Em seus duelos, analisava o inimigo não só pela postura ou armamento, mas pelo ritmo da respiração, o olhar, a tensão nos ombros. Ele identificava sinais sutis que revelavam medo, ansiedade ou excesso de confiança. Hoje, isso se traduz na habilidade de ler situações com profundidade antes de reagir. No ambiente corporativo, por exemplo, uma proposta que parece perfeita pode esconder cláusulas que mudam tudo. Nas relações pessoais, um elogio pode vir carregado de ironia ou manipulação. A ciência reforça esse ponto. Daniel Kahneman, Prêmio Nobel de Economia, mostrou em seus estudos sobre vieses cognitivos que nossa tendência natural é confiar no sistema 1, o pensamento rápido e intuitivo, que é eficiente, mas altamente suscetível a erros. Musashi treinou o sistema 2. Observação deliberada, análise crítica e paciência antes de agir. 2 menos crie vantagem antes do confronto, duelo contra Sasaki Kojiro. Musashi deliberadamente chegou atrasado. Muitos chamam isso de falta de respeito, mas na verdade era uma estratégia. O atraso deixou Kojiro irritado e impaciente, o que comprometia sua precisão. Musashi entrou no combate com a mente fria e encontrou um oponente emocionalmente desequilibrado. No mundo de hoje, criar vantagem antes do confronto significa preparar-se tão bem que a outra parte já esteja em desvantagem
quando a interação começa em uma negociação. Isso pode ser conhecer as necessidades do outro lado melhor do que ele mesmo. Em uma entrevista de emprego, pode ser estudar profundamente a empresa e seus desafios. Pesquisas da University of Chicago mostram que quando um indivíduo entra em uma situação de alto desempenho, já mentalmente preparado, suas chances de sucesso aumentam em até 47%. 3 menos, mantenha a mente calma no Caos Musashi. Enfrentou situações em que estava cercado por múltiplos adversários. Em vez de entrar em pânico, mantinha uma calma quase desconcertante. Ele sabia que o desespero fazia o inimigo errar e não permitiria que isso acontecesse com ele no dia a dia moderno. O caos pode ser uma crise no trabalho, um problema financeiro inesperado ou até um conflito familiar. A habilidade de desacelerar internamente, enquanto tudo à sua volta acelera, é o que separa aqueles que resolvem o problema dos que o ampliam. Harvard Medical School publicou estudos mostrando que técnicas simples de respiração profunda podem reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, em minutos. Musashi não tinha estudos científicos, mas intuitivamente sabia. Uma mente calma é mais afiada que qualquer lâmina. 4. Use o inesperadoma das cenas mais comentadas de Musashi. É a de usar uma espada de madeira contra Kojiro. Isso quebrou completamente a expectativa do adversário que treinara a vida inteira contra espadas de metal. Essa surpresa desarmou mentalmente Kojiro e deu a Musashi a vantagem. No mundo atual, isso é inovação. É propor algo que quebra o padrão, surpreende e força o outro lado a sair do piloto automático. No mercado, empresas que inovam nesse nível frequentemente desbancam gigantes consolidados. Relatórios do World Economic Forum apontam a criatividade como uma das 3 habilidades mais valiosas do século XXI. Exatamente porque quem inova cria regras novas antes que os outros percebam. 5 menos, aproveite o erro do adversário Musashi. Entendia que muitas vezes não era necessário criar uma abertura, menos bastava esperar pelo erro do inimigo. Ele induzia esse erro com mudanças de ritmo, falsas investidas ou até provocando emocionalmente o adversário. Hoje, essa filosofia pode ser aplicada em concorrência de mercado, disputas jurídicas, competições esportivas ou até conversas difíceis. Observar com atenção e atacar no momento certo é mais eficiente do que agir às pressas. Consultoria McKinsey & Company mostra que empresas que exploram lacunas deixadas por concorrentes crescem até 3 vezes mais rápido que aquelas que apenas seguem o padrão do setor. 6 menos, treine até o automático Musashi. Praticava tanto que seus movimentos se tornavam reflexos. Isso não significava agir sem pensar, mas sim pensar livremente, porque a técnica já estava gravada no corpo. Ele chamava isso de caminhar o caminho sem pensar no caminho. Na vida moderna, isso pode ser a habilidade de falar em público, programar, liderar reuniões, tocar um instrumento ou dirigir um projeto.
quanto mais treinada for a base, mais espaço sobra para a criatividade e a adaptação no momento crítico. A teoria das 10.000 horas, popularizada por Malcolm Gladwell, com base nos estudos de Anders Ericsson, Florida State University, aponta exatamente isso. A maestria vem do treino deliberado e constante. Esses 6 truques não são fórmulas mágicas. Eles exigem paciência, disciplina e autoconhecimento. Mas Musashi provou que, aplicados de forma consistente, podem fazer qualquer pessoa se destacar, não pela força, mas pela inteligência estratégica. E no próximo capítulo, vamos explorar o que talvez seja o ensinamento mais profundo de todos, que a verdadeira vitória para Musashi não estava no ato de derrotar o outro, mas na arte de vencer sem lutar. No final do capítulo anterior, deixamos uma pergunta no ar para Musashi. A maior vitória não era derrotar o outro, mas vencer sem lutar. Mas o que isso significa, afinal? Para entender, precisamos voltar no tempo. Imagine o Japão do início do século XVII, um país em constante transformação, marcado por guerras civis e disputas territoriais. O prestígio e a sobrevivência de um samurai dependiam da sua habilidade em combate. E, ainda assim, Musashi, um dos maiores guerreiros da história, passou boa parte da vida evitando confrontos desnecessários. Isso não era covardia. Pelo contrário, ele sabia que cada combate carregava riscos imprevisíveis e que a melhor vitória era aquela conquistada antes que a lâmina fosse desembainhada. Essa mentalidade profundamente estratégica também é encontrada em outros grandes pensadores da guerra, como Sun Tzu, que escreveu em A Arte da Guerra: a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. Para Musashi, vencer sem lutar envolvia 3 elementos essenciais: conhecimento profundo do adversário, controle absoluto de si mesmo, capacidade de moldar o ambiente a seu favor. Curiosamente, essa filosofia tem respaldo científico e prático. No mundo moderno, pesquisas da Stanford University sobre vitória psicológica mostram que, em competições de alto nível, o estado mental dos envolvidos pode alterar radicalmente o resultado. Atletas, negociadores e líderes que conseguem entrar em uma situação com autoconfiança e clareza mental tendem a influenciar o outro lado antes mesmo da partida começar. Da mesma forma, a Gallup publicou um estudo revelando que pessoas com alta resiliência mental têm 23% mais chance de atingir suas metas. Isso porque sabem quando agir e quando não agir. Mas aqui está a parte mais importante. Vencer sem lutar não é só sobre o outro, é sobre você, é sobre superar a ansiedade, a insegurança e o impulso de reagir sem pensar. É sobre se preparar tanto, entender tão bem o contexto e se conhecer de forma tão profunda que, quando chega o momento da decisão, você já está em vantagem. Musashi viveu como um andarilho, dormiu ao relento, treinou sozinho e escreveu sobre a impermanência da vida. Seus truques não eram atalhos, mas frutos de um processo constante de autodesenvolvimento. Ele sabia que
A verdadeira batalha era interna, menos contra o ego, contra a preguiça, contra a distração. E talvez essa seja a lição mais valiosa que ele nos deixou. A vitória que realmente importa é aquela que você conquista dentro de si, mesmo porque quando você domina a si, o mundo exterior deixa de ser uma ameaça constante e passa a ser um campo de possibilidades. Aplicar isso no dia a dia é mais simples do que parece. Antes de entrar em uma discussão, pergunte se ela realmente precisa acontecer. Antes de reagir a um problema, avalie se a solução não está em mudar sua perspectiva. Antes de enfrentar um desafio, crie as condições para que ele se resolva de forma natural. Isso não significa evitar dificuldades, mas sim escolher batalhas com inteligência. Se no capítulo anterior falamos sobre técnica e estratégia, aqui falamos sobre propósito e sabedoria. Musashi não queria apenas ser o melhor espadachim, menos queria ser um homem pleno, com clareza de mente e liberdade para seguir seu próprio caminho. E, no fim, essa talvez seja a pergunta que ele nos deixaria. Você está lutando porque precisa, ou porque o seu ego quer provar algo? Quando respondemos com honestidade, percebemos que muitas batalhas que travamos não nos levam a lugar nenhum. E ao deixá-las de lado, abrimos espaço para vencer onde realmente importa. Portanto, leve daqui não apenas a história de um samurai lendário, mas um mapa para navegar no caos do mundo moderno. Treine sua mente. Prepare-se antes do confronto, leia além das aparências, mantenha-se calmo no caos, use o inesperado, explore o erro do outro e, acima de tudo, aprenda a vencer sem lutar. Porque, como Musashi nos mostrou há mais de 400 anos, a maior conquista não é derrotar um inimigo, é conquistar a si mesmo.